Movimentações militares discretas foram registradas nas proximidades da Ucrânia, despertando curiosidade e apreensão em todo o mundo. Embora seus objetivos permaneçam envoltos em mistério, há especulações de que essas forças possam estar relacionadas a uma iniciativa de segurança independente, promovida por alguns países europeus. Outra interpretação sugere que essa movimentação reflete uma estratégia coordenada para reafirmar o posicionamento ocidental no conflito, desafiando abertamente os interesses russos. Esse cenário, já complexo por natureza, ganha contornos ainda mais tensos, aumentando os receios sobre as consequências de uma eventual escalada. Analistas apontam que certos países da Europa estão avaliando a possibilidade de enviar tropas à Ucrânia sem o respaldo oficial de alianças como a OTAN. Essa decisão, caso se concretize, seria uma alternativa para contornar os obstáculos políticos que surgiriam em uma operação militar coordenada por organizações internacionais, onde o consenso entre as nações seria indispensável. Tal iniciativa, liderada por algumas potências europeias, levanta dúvidas significativas sobre a organização dessas tropas, suas possíveis missões no território e os impactos que uma medida dessa natureza teria no equilíbrio do conflito em andamento. A postura da Rússia continua sendo um dos maiores desafios para qualquer iniciativa internacional envolvendo tropas na Ucrânia. Moscou tem reiterado veementemente sua rejeição a qualquer presença militar estrangeira no território ucraniano, considerando tal medida uma grave violação de seus interesses estratégicos e de segurança. Essa posição firme aumenta o risco de escaladas no conflito, especialmente se forças externas forem mobilizadas em áreas que a Rússia considera de alta sensibilidade. Para os países europeus, no entanto, a presença de tropas enviaria uma mensagem clara de determinação, demonstrando seu compromisso em proteger Kiev e salvaguardar interesses geopolíticos, mesmo em meio às incertezas sobre a inclusão da Ucrânia em grandes alianças militares. Especialistas avaliam que, para que uma operação dessa magnitude seja implementada com sucesso, seria necessário o desdobramento de um contingente significativo de soldados, acompanhado de uma infraestrutura logística altamente organizada. Apesar disso, o envolvimento direto de países como os Estados Unidos permanece incerto, principalmente devido à postura cautelosa de algumas lideranças ocidentais em relação a um conflito que já se mostra altamente polarizado. Esse contexto expõe os desafios enfrentados pelas nações europeias para alcançar consenso e coordenação, especialmente em um cenário em que interesses políticos e estratégicos muitas vezes se chocam, dificultando decisões unificadas. Além do aspecto militar, a rica diversidade de recursos naturais da Ucrânia tem um papel crucial na dinâmica do conflito, tornando-se um dos fatores mais disputados pelas partes envolvidas. Minerais como o lítio, amplamente utilizados na fabricação de baterias para veículos elétricos e dispositivos tecnológicos, são de importância estratégica para a economia global. A Ucrânia possui vastas reservas desses recursos, colocando o país em uma posição única no cenário mundial. Muitos analistas acreditam que a presença de forças internacionais na região está, em parte, ligada ao desejo de garantir acesso a essas matérias-primas, fundamentais para a transição energética e o avanço de tecnologias sustentáveis. Com várias áreas ricas em minerais já sob controle russo, a exploração desses recursos tornou-se uma peça-chave na rivalidade geopolítica. Além do lítio, outras commodities, como o ferro e o níquel, também despertam interesse global, intensificando a competição por territórios que abrigam essas reservas. Para países ocidentais, assegurar o acesso a esses recursos é visto como uma forma de manter sua independência econômica e tecnológica, ao mesmo tempo em que limitam a influência russa sobre cadeias de suprimento críticas. Por outro lado, a Rússia mantém uma postura inflexível contra qualquer proposta que envolva a presença de tropas estrangeiras na Ucrânia. Moscou vê isso como uma ameaça direta à sua soberania e interesses estratégicos na região. O Kremlin continua a priorizar o
controle de áreas no leste da Ucrânia, consideradas essenciais não apenas do ponto de vista militar, mas também como parte de sua estratégia econômica para dominar o acesso a esses recursos valiosos. O reforço contínuo de operações militares nessas áreas reflete essa prioridade, tornando claro que qualquer tentativa de intervenção externa será tratada como um ato hostil. A crescente dependência de minerais como o lítio no mercado global aumenta ainda mais a pressão sobre as partes envolvidas. Governos e corporações de países ocidentais estão atentos à evolução do conflito, conscientes de que a estabilidade na Ucrânia é essencial para garantir a continuidade de suprimentos. No entanto, a presença de forças internacionais no território ucraniano também alimenta especulações sobre a verdadeira natureza dessas operações, levantando questionamentos sobre se a proteção de recursos não estaria no centro dessas iniciativas. A postura rígida da Rússia, somada à crescente atenção internacional sobre os recursos da Ucrânia, cria um cenário de tensão contínua. Com ambos os lados firmes em suas posições, o risco de escalada aumenta exponencialmente. A disputa por controle territorial e acesso para minerais estratégicos destaca a complexidade desse conflito, onde questões econômicas, políticas e militares estão intrinsecamente entrelaçadas, moldando o futuro da região e sua relevância no panorama global. Por fim, a proposta de uma missão internacional de segurança na Ucrânia tem gerado debates acalorados sobre suas intenções reais e seu impacto no desenrolar do conflito. Embora oficialmente apresentada como um esforço para estabilizar a região e promover a paz, muitos analistas apontam que essa iniciativa pode mascarar interesses mais amplos, como o controle de recursos estratégicos e a expansão de zonas de influência no cenário global. Essa interpretação alimenta suspeitas de que os objetivos declarados de proteção e reconstrução sejam, na verdade, parte de uma estratégia para garantir vantagens econômicas e geopolíticas no longo prazo. A Ucrânia, rica em recursos naturais cruciais, como o lítio, além de sua localização estratégica entre a Europa e a Rússia, tornou-se um campo de batalha não apenas militar, mas também econômico. A possibilidade de que a presença internacional seja motivada pelo desejo de assegurar o acesso a esses recursos essenciais é frequentemente levantada por críticos. Esses recursos não apenas alimentam economias modernas, mas também representam um elemento vital na transição para tecnologias sustentáveis, como baterias para veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia. Isso torna o país um ponto de interesse estratégico para potências ocidentais. Além disso, a natureza das decisões políticas que levariam à implementação de tal missão levanta preocupações sobre os riscos de escalada do conflito. A presença de forças internacionais na Ucrânia seria vista pela Rússia como uma provocação direta, aumentando as tensões e dificultando ainda mais a busca por uma resolução diplomática. Moscou tem repetidamente rejeitado qualquer plano que envolva tropas estrangeiras no território ucraniano, alegando que tal medida viola sua soberania e representa uma ameaça à segurança regional. Essa postura torna improvável que uma operação de segurança internacional seja implementada sem gerar sérias repercussões. Do ponto de vista político, a execução de uma missão internacional exigiria um delicado equilíbrio entre interesses divergentes. Países envolvidos enfrentariam pressões domésticas e internacionais para justificar sua participação, especialmente considerando os custos financeiros e o potencial impacto na segurança global. A percepção de que essas operações poderiam ser usadas como pretexto para interferências externas no conflito apenas intensifica as controvérsias. Ao mesmo tempo, o desfecho do conflito dependerá de uma complexa combinação de fatores, incluindo as decisões tomadas pelos principais líderes envolvidos, as ações militares no terreno e as dinâmicas econômicas em jogo. A disputa pelo controle de recursos naturais e a luta por influência geopolítica continuarão a desempenhar um papel central, moldando o futuro da Ucrânia e da ordem internacional. Enquanto isso, a ideia de uma missão de segurança, seja motivada por interesses legítimos ou ocultos, permanece envolta em incertezas, simbolizando os desafios de equilibrar os objetivos de paz com as complexas realidades políticas e econômicas da região.